Eu sou jornalista da área cultural em São Paulo há pelo menos 40 anos e comecei a estudar teatro ainda informalmente antes nos estudos universitários de jornalismo. Fui formado em jornalismo. E o teatro passou a fazer parte da minha vida mais intensamente após eu entender que a linguagem teatral era formadora de outras linguagens, né? A linguagem teatral é mãe da literatura, é mãe da linguagem cinematográfica. Então, para um entendimento mais amplo do meu campo, eu passei a pesquisar mais intensamente a arte teatral. Quando eu tinha 18 anos, em 1974, a RUT promoveu seu primeiro Festival Internacional de Teatro, FIT. E, naquele ano de 74, trouxe grandes figuras da arte teatral internacional. E, entre elas, uma ópera de 12 horas de duração do diretor norte-americano Bob Wilson, né? Life and Times of Dave Clark, chamava-se a ópera. E foi levada no Teatro Municipal de São Paulo em várias noites, vários atos, né? Separados, e depois, numa noite inteira, das 7 da manhã, das 7 da noite às 7 da manhã, então 12 horas de duração. Foi um grande acontecimento. Todo mundo de teatro brasileiro influenciou diretores como Antunes Filho, Márcio Aurélio. Todos os diretores que estavam trabalhando naquela época viram esse espetáculo e tomaram lições dessa linguagem que propunha o Bob Wilson. Eu fui ver o espetáculo, mas eu era fotógrafo também, fotógrafo amador, e vivia com uma Canon, uma máquina Canon profissional pendurada a tiracolo, e fui perguntar se eu poderia registrar a ópera do Bob Wilson. Para isso, ele me levou até o Escobar, que me mediu de alto a baixo, né? Um rapaz cabeludo, de cabelos até aos ombros, como era normal na época, de macacão jeans, aí, com a máquina tiracolo, e ela aprovou, disse que estava ok, e lá fui eu fotografar Life and Times of Dave Clark, do balcão nobre do Municipal, um lugar até privilegiado na ponta ali. E algumas dessas fotos foram parar na edição Metade é Verdade, Ruth Escobar. Eu conservei essas fotos, tem uma pequena tira ilustrativa de atos desse espetáculo. Então, eu conheci Ruth Escobar aí, superficialmente. E na minha trajetória de jornalista, eu fui designado por alguns editores, principalmente da Folha de São Paulo, para cobrir os últimos 2 festivais de artes cênicas que ela promoveu em São Paulo. Um deles baseado em temas orientais, de toda a Ásia, e o outro na diáspora cigana, as artes ciganas da Índia, do leste europeu, e etc. Então, nessa cobertura, eu entrevistei Ruth por telefone, pessoalmente, e esse foi meu contato com ela. Fora, é claro, todas as grandes obras que ela montou no Teatro de Escobar, como produtora teatral, às vezes como atriz também. Eu tive a oportunidade de ver mais de 2 ou 3 vezes a peça A Viagem, a primeira que ela fez baseada nos Lusíadas de Camões, porque ela faria novamente uma versão de Lusíadas, seria o último espetáculo dela, da carreira dela, né? Em 2000 a 2002 já. Mas em 72 eu assisti esse privilégio que foi a montagem chamada A Viagem, montagens nas quais ela destruía todo o corpo do teatro, toda a estrutura interna, as paredes, e fazia para montar cenários de quase 30 metros de altura, que é a altura do Teatro Ruth Escobar. Eu já frequentava o Teatro Ruth Escobar porque era um dos polos de maior interesse em teatro não comercial brasileiro, né? Com as montagens que ela produzia,
Eu, infelizmente, era muito jovem, tinha 14 anos de idade, ou por aí, e não pude assistir o Balcão, nem Roda Viva, nem a Feira Brasileira de Opinião, primeira Feira Brasileira de Opinião, todas essas três montagens produzidas no Teatro Ruth Escobar por ela, né? Produzidas, grandes produções dela, a cargo dela. O Balcão era também interpretado pela Ruth. Mas eu frequentava, então, o teatro como polo dessas produções e depois, com 18 anos, passei a ver espetáculos como a Revista do Enfio, e o teatro também era um polo de debates democráticos pela liberdade de expressão, pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos femininos, reuniões que ela hospedava ali semanalmente, 2 reuniões por semana, pelo menos, durante décadas, né? Mais de 15 anos, pelo menos. Então, o teatro se tornou um polo de resistência à ditadura militar, até 1985. Ele foi inaugurado, o Teatro Ruth Escobar, com uma ópera de Brecht, a Ópera dos Três Vinténs, uma grande produção, dirigida pelo José Renato, em 64. O teatro foi construído e terminado em 64. E até hoje permanece na Rua dos Ingleses, embora a sua programação tenha decaído muito. A gente tem essa grande memória de décadas de espetáculos. A Ruth também construiu o Teatro 13 de Maio, que foi ativo durante muitos anos na Rua 13 de Maio, e hospedou abrigou muitos espetáculos alternativos da cena paulista, né? O chamado Teatro do Desbunde, com um sucesso fenomenal dos Zicroquetes, por exemplo. A primeira peça de Mauro Razzi, Ladies na Madrugada, estrelada, um dos atores principais era o Patrício Bisso, no seu primeiro papel. E esse tipo de teatro ela também fomentou, né, no seu segundo teatro construído na Rua 13 de Maio, Teatro 13 de Maio. Eu não fui o único a duvidar da veracidade das ações da Ruth Escobar, pela multiplicidade, pela quantidade inacreditável de atividades, ações, projetos levados até o fim ou não, e atuações na política e no teatro ao mesmo tempo. Não fui o único a duvidar disso, né? Antes de mim, por exemplo, o Jefferson Del Rios, um crítico de uma outra geração, anterior à minha, ele registrou no Jornal da Tarde, sobre um dos festivais de teatro, que ela teria clones espalhados em vários bairros da capital, apresentando mais de um espetáculo ao mesmo tempo, e tem uma fantasia, então, ele brinca, ironiza, dizendo que ela tinha clones como agente da KGB, era agente soviética, porque naquela época era considerada comunista também, e daí por diante. E ela mesma, né? Ela mesma acumulou uma quantidade tão grande de lendas, mitos, assim, em torno dela própria, que ela admitia essa particularidade, né? Porque, inclusive, tem uma citação dela própria numa das epígrafes que eu utilizei para o livro, e ela diz assim, aspas, né? Sou uma mulher que virei um pouco lenda. Contam muitas histórias a meu respeito e eu nunca vim dizer a público as histórias que correspondem à verdade ou as histórias que eram parte de uma fábula. Contam até histórias de que eu morri em Portugal e nasci de novo no Brasil. Eu não sei a que atribuir isso. O meu trabalho deve ser realmente uma coisa muito agressiva para as pessoas. Ruth Escobar, 1974. Quer dizer, o trabalho de uma mulher emancipada, né, não combinava com o papel da mulher ali naquele momento, até a década de 70.
E então era de se duvidar mesmo que ela tivesse tantas atividades. Mas, fora isso, ela tem uma precocidade muito grande, né? Intelectual e de trabalho, porque, ao chegar ao Brasil, com 15 anos de idade, ela foi em busca de escolas para completar o ensino de Portugal, da cidade do Porto, para validar os seus cursos aqui, né, e prosseguir. E conseguiu isso em bons colégios, Colégio Roosevelt, que era um dos melhores de São Paulo, mas ela também começou a trabalhar como corretora de anúncios no Anuário das Indústrias, uma revista de industriários, né, industriais e industriários. E ela vendia esses anúncios adolescente ainda, né, ainda em uniforme escolar. E teve muito sucesso na atividade e passou a editora, abriu a sua própria revista dirigida à comunidade portuguesa em 1953, com 18 anos, antes dos 18 anos, porque ela não tinha 18 anos e foi obrigada a pedir a um jornalista que assinasse como responsável a revista. Começou a editar com 17 anos, né? A editora mais jovem do mundo. E a revista A La Riba, dirigida à comunidade portuguesa de São Paulo e do Rio, tinha um conteúdo muito interessante, não eram só anúncios que ela conseguia, ela passou a editar um conteúdo literário de primeira categoria, com entrevistas com os melhores escritores brasileiros, como Érico Veríssimo, Vinícius de Moraes, entrevistas exclusivas para ela, poemas de Jorge de Lima, de Vinícius, oferecidos à revista para publicação em primeira mão, desenhos de grandes artistas, de Cavalcante, Volpe para capa, bem diagramada, bem desenhada a revista, durou até 1959, 5 ou 6 anos, com números mensais, às vezes bimestrais, então mais frequentes, né? Números frequentes, então um conteúdo cultural que não se conhece, tempo durante o qual ela se tornou, além de editora da revista, repórter da revista, e para isso arquitetou, isso para dar uma dimensão do poder de atividade dela, né? da fúria, do terremoto que ela era. Garcia Marques, o escritor, quando a conheceu em Cuba, em 82, se não me engano, quando permitiram viagens a Cuba, 86, Garcia Marques a chamou de o terremoto chamado Ruth Escobar, né? Então, assim, durante a atividade da revista A La Riba, ela arquitetou uma viagem de volta ao mundo que durou quase 2 anos no total, e para entrevistar os grandes estadistas do mundo na época. E assim assim ela fez. Além de uma biografia da personalidade Ruth Escobar, o livro funciona como uma história cultural, uma história da cultura brasileira de 1956 até os anos 2000, porque da história social e cultural, não apenas teatral, mas cultural, e social também, social-política, porque a Ruth se envolveu com, por exemplo, todos os presidentes da República, desde Juscelino Kubitschek, em lutas pelo teatro, em lutas pela democracia contra a ditadura, em frentes políticas contra a ditadura, em movimentos pelos direitos femininos, movimentos pelos direitos da comunidade LGBTQI, e assim por diante. Então, foi deputada 2 vezes, deputada estadual pelo PMDB, depois migrou para o PDT e depois para o PSDB, por curto tempo no PSDB, e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em Brasília, que era um Ministério da Mulher criado a mando do Tancredo Neves antes de seu falecimento, pelos contatos que a Ruth manteve com ele antes, com esse propósito.
mantido pelo José Sarney, e a Ruth foi presidente mais de um ano desse conselho, aí por motivos internos da política partidária, deixou essa presidência, né? Esse papel de ministra mesmo da mulher, né? E ganhou algumas lutas, né? Na Constituinte de 1988, conseguiu emplacar muitos quesitos, né? 80% das propostas da mulher na Constituinte, e outras lutas influiu no julgamento do Playboy Doc Street, que agora veio à tona novamente, pela condenação dele, né? Pelo assassinato da socialite Angela Diniz. Sem esse ativismo dela e de colegas dela, né? De vários estados, inclusive, não só de São Paulo, o Doc Street não teria ido para a cadeia por algum tempo. Foi uma grande vitória, foi um marco aí dessas lutas feministas. E muitas outras, né? Então, o livro funciona como uma crônica social e política de 50 anos do Brasil recente, mostra em fotos e textos detalhados sobre as montagens dela quão grandiosas, quão importantes, quão significativas para o meio cultural eram as montagens teatrais até a década de 80 no Brasil. Formou nomes que estão mais próximos da gente, deu as primeiras chances para Gerald Thomas, por exemplo. Trabalhou com Gabriel Vilela, que é outro nome mais próximo de nós. Mas, enfim, é possível, pelas fotos e pela descrição dos espetáculos, das montagens, sentiu quanto elas impactavam grandes públicos, né? Quanto a caravana dela com a revista do Enfio pelo Brasil inteiro, por todas as regiões do país, de norte a sul, quanto essa caravana da liberdade, como chamavam a trupe de atores e técnicos da revista do Enfio, onde ela era a mestra de cerimônias desse espetáculo, quanto isso influiu na lei de anistia política, né, para a promulgação da lei de anistia política em 1979. A polêmica sempre foi uma constante na trajetória da Ruth, desde bastante jovem, né? Desde as primeiras produções teatrais dela, onde ela deu passos assim maiores que as pernas em termos de montante de produção, né? E se embrenhou em dívidas altas junto a fornecedores e aos próprios elencos, aos intérpretes, músicos dos espetáculos. Ela ganhou dinheiro, como ela admite, com teatro. Não rastreei na biografia quais são os momentos, as formas pelas quais ela conseguiu ganhar dinheiro, já que assim sucessos de bilheteria estrondosos jamais aconteceram. Mas havia toda a administração dos festivais, houve a venda do teatro dela, que ela construiu a muito duras penas, né? Ficou definitivamente careca pela construção do Teatro Ruth Escobar, com alopécia, né? Uma alopécia definitiva pelo esforço de construção. Ela vendeu esse teatro, ela perdeu no investimento esse dinheiro, a maior parte desse dinheiro do teatro, mas, enfim, ela acabou com um montante de propriedades e de investimentos que entraram em disputa com os filhos, né? Lamentavelmente, o que também não foi favorável para a manutenção da memória da Ruth Escobar. A filha de Portugal, Patrícia, pretendia criar um museu, não aqui no Brasil, um museu sobre a Ruth, um memorial, né? O que seria muito justo, mas lá em Portugal, em Lisboa. E existem pensamentos assim. A outra filha cineasta conserva vídeos que ela fez com a mãe, né? Os outros têm. O acervo dela foi destinado
pelo Conjunto dos Filhos para o Centro de Documentação Teatral da USP, onde está nesse momento sendo limpo para ser classificado, restaurado. São mais de 400 filmes. Ela produziu mais de 200 desses filmes que estão depositados no CDT USP. Então, e ela, com muitos anos de Alzheimer, né, de 2005 a 2017, data do falecimento dela, de meados da década de 2000 até 2017, muito tempo, isso contribuiu para apagar um pouco a memória dela, né? E eu acredito que a biografia seja um primeiro passo até largo para se dimensionar o tamanho da obra da Ruth, não apenas no teatro, mas na política, e aí talvez um passo para fortalecer esse acervo, né?